Eu sou um artista plástico, que é uma profissão bastante paradigmática no mundo onde todo mundo faz imagens, onde todo mundo é fotógrafo. A ideia de fazer imagens, ela vem me perseguindo por cerca de 30 anos, onde eu tentei mapear todos os tipos, todas as maneiras, os processos, os materiais que têm a ver com a ideia de imagem. Isso vem uma paixão que vem desde muito cedo. Com isso, eu tentei tirar a imagem do contexto do estúdio, da ideia da prática, da ideia da técnica, né? Criando imagens que eram feitas com materiais não ortodoxos, como chocolate. Nesse contexto, eu criei imagens que eram extremamente simples de fazer, como essa medusa marinara, que era, na verdade, o prato que eu estava comendo numa segunda-feira, que eu estava fazendo outra coisa, decidi fotografar, mexer um pouquinho, em 3 minutos eu consegui fazer isso, em 3 dias estava na capa do New York Times, o meu prato de comida. Ao mesmo tempo, eu fiz colagens que levavam 4 meses, onde você você quebra uma imagem em 5 escalas cromáticas, 5 tons, né? E você monta uma imagem pedaço por pedaço, cerca de 25, 30 mil pecinhas, quase microscópicas, que tem um lugar preciso para que elas tenham uma coerência matemática e ótica. Isso me levou 4 meses e meio para fazer, e eu tive que vender pelo mesmo preço que aquela medusa que eu fiz em 3 minutos. Eu fiz coisas extremamente simples, como essa lâmpada, e fotografei. A ideia de você olhar uma coisa e pensar que você está olhando um desenho que é feito de lápis, e ao mesmo tempo se dar conta que aquilo não é um desenho, é uma fotografia de uma escultura. E para mim é muito importante essa relação de discernimento com a imagem. O que difere uma imagem no contexto artístico de uma imagem comum é justamente a maneira como ela faz você pensar naquilo que você está vendo. Nesse caso, você olha uma imagem, você acha que é alguma coisa, você tem que ter alguma pré-definição, né? E você se sente traído por um outro elemento, tem uma coisa nova que aconteceu ali. E você começa a ver que aquilo não é simplesmente um desenho a lápis de uma lâmpada, aquilo é uma escultura, é uma fotografia de uma escultura. E o momento quando você começa a indagar sobre a escala, você começa a pensar sobre o tempo que levou para ser feito, se é tridimensional, se não é tridimensional, você não está simplesmente vendo uma coisa, como você está pensando na maneira como você vê as coisas. A simplicidade desse desenho com arame, né? Eu vou para, por exemplo, essa colagem, que é uma outra série de trabalhos. Eu trabalho em séries o tempo todo, que também tem uma complexidade incrível, porque essa série, cada pedaço dessa imagem, que é um retrato meu quando eu tinha 2 anos, né? Geralmente quando eu começo uma série nova, eu começo com um autorretrato, porque se ficar ruim, eu não ofendo ninguém. E essa série, eu nunca tive uma aula de fotografia na minha vida. Tudo que eu aprendi através de fotos de família. Eu tenho simplesmente 9 fotografias minhas, que eu venho de uma família pobre daqui de São Paulo. A gente não tinha uma máquina fotográfica. E minha tia, que morava em Miami, vinha todo ano, me fotografava, e eu levava 1 ano para ver a foto que ela tinha feito, né? Vai falar isso para o meu filho, que tira foto com o telefone, ele não acredita isso, mas é verdade. Eu acumulei 9 fotografias que descrevem a minha infância. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a ver fotografias sendo vendidas em mercados. Eu não entendia como aquelas fotografias tinham sido parar ali, elas estavam órfãs, né? E eu comecei a colecionar muito cedo fotografias de família. Hoje eu tenho mais cerca de 1/4 milhão de fotografias de pessoas que eu nunca vi, não conheço, que elas tiveram a vida dela. E é fascinante ver que cada momento, cada uma dessas 250 mil fotos, elas são eleitas como um momento na vida de alguém. Tudo que eu aprendi sobre fotografia, eu aprendi através das ambições dessas pessoas. Eu
Isso é um close-up para vocês verem do que é feito. A imagem é feita de outras imagens. Eu cansei de ver essas imagens em caixas, tinha que utilizá-las. A ideia de valor em fotografia me fascina também. Eu fiz obras feitas com diamantes reais, acreditem. Isso estava no estúdio, meio quilo de diamantes que eu consegui emprestar de um colecionador incauto. E eu lembro que os entregadores entravam assim e perguntavam: o que é isso aí? Né? Eu falava: é diamante. Ele dava risada e continuava, né? Ninguém acreditava. Como também fiz essas obras com lixo, né? Outra coisa que eu tento fazer no meu trabalho é incluir as pessoas não só no processo de exibição, mas também no processo de feitura. Nesse caso, e se vocês não viram esse documentário, eu aconselho a ver, porque é uma obra muito interessante. O fato de eu ter descoberto esse tipo de parceria com pessoas que têm muito pouco a ver com arte. Eu trabalhei num lixão no Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo, chamava Jardim Gramacho, e convidei essas pessoas para participar de um projeto artístico em que elas estariam fazendo os próprios retratos, né? Mas com nada além daquele material que elas estavam acostumadas a trabalhar o tempo todo. Isso resultou num documentário que recebeu foi indicado para o Oscar. Mas trabalhar com lixo, né? Uma coisa que as pessoas... Você tentar criar uma ideia de visibilidade numa coisa que as pessoas tendem a esconder é muito interessante também. E a ideia de valor é muito importante. Eu já trabalhei com... Escala é uma coisa fascinante, né? Porque quando a gente tira a representação da ordem ergonômica, da maneira como a gente se relaciona com ela fisicamente, ela se transforma numa abstração. Eu realizei, há mais ou menos uns 8 anos atrás, 36 desenhos em minas de ferro, no Brasil Central e no Amazonas. Eram espaços amplos que eu não tinha que tirar nenhuma árvore, não tinha que interferir com o meio ambiente, onde eu pude realizar desenhos que eles eram, muitas vezes, 1 ou 2 quilômetros de extensão. E depois eles eram documentados com a ajuda de um helicóptero. Ao mesmo tempo, eu trabalhei nesse projeto no MIT, onde eu consegui gravar desenhos de castelos que eu realizei ao longo de muitos anos, com um instrumento do século XIX, que chama câmera lúcida, e com essa coisa super antiga, eu consegui gravar esses castelos em grãos de poeira. Na verdade, é tão pequeno que isso estaria aqui voando por aqui, ele seria airborne. Para isso eu tive que me adaptar, sair do estúdio e adaptar o software dessa máquina que já era mais obsoleta no MIT, chamava FIB, Focused Ion Beam, né? E era com feixe de íons, eu consegui gravar essas partículas minúsculas de poeira. O que é legal é que para você escanear essas partículas, você tem que usar um microscópio eletrônico, que ele acaba apagando a própria imagem. Então é uma coisa muito zen, você passa por todo esse projeto de viajar, desenhar um castelo, uma coisa grande, colocar ela numa coisa extremamente minúscula, desenhar ele com um objeto do fim do século XVIII, na verdade, né? E depois passar por uma tecnologia do século XXI. Tudo isso para depois acabar com um grão de areia sem nada dentro. Eu fiz um desses desenhos, eu fiz um retrato da minha filha Dora, e eu joguei na praia de Ipanema, eu não fotografei. E aí eu sempre falo para ela que eu transformei a praia numa obra de arte. Meu desejo é que quando ela tiver 16 anos, estiver lá com um namorado, né, ela chega para ele e fala assim: você me ama? Então me encontra aí nessa praia. A ideia de mexer com coisas vivas é fascinante. Numa outra residência com o MIT, eu tive a oportunidade de trabalhar com engenheiros biogenéticos e nós fizemos uma série de projetos. Um deles era poder desenhar com células vivas, né? E eu achei que ia ser uma coisa facílima. Isso que parece o papel de parede da casa da avó de vocês, na verdade, é um scan com muita resolução de células de fígado, né? Reais, vivas.
Eu achei que a gente ia fazer depois um inventário de todas as células do corpo humano e uma besteira, a gente sempre está fazendo esses erros, né? Células de fígado, elas se reproduzem muito rapidamente, elas são muito, elas são estáticas, elas não se mexem, né? Eu quis fazer a mesma coisa com células, alguns outros tipos de células, e algumas delas se moviam, então o processo para escanear era completamente diferente. É uma série que ainda eu estou trabalhando com ela, já faz mais ou menos uns 10 anos. Ao mesmo tempo, essa coisa da vida, que significa na representação, eu já estou trabalhando agora, nesse momento, e essa é a primeira vez que eu estou mostrando isso, numa outra série. Não sei se vocês se lembram, o Museu Nacional pegou fogo, e uma das peças mais importantes era o crânio da Luzia, que é o hominídeo mais antigo encontrado no continente americano, que tira até a razão de teorias como Clovis. Uma coisa mais importante que tinha naquele museu foi completamente destruído. O que vocês estão vendo aí é um trabalho em colaboração com o pessoal, com a equipe de resgate. Eles estão fazendo uma coisa inacreditável lá. É um grupo de arqueólogos fazendo um tipo de meta-arqueologia. Eles estão nesse momento fazendo são arqueólogos trabalhando como arqueólogos no museu arqueológico, tentando tirar dali o que sobrou daqueles escombros. Eles me forneceram o material que sobrou da vitrine desse fóssil. Então, parece um pouco mórbido, mas é a imagem do fóssil feita com os restos mortais de um hominídeo que andou nessa terra 13.500 anos atrás. A ideia de trazer essa coisa entre a imagem e o material tem sido uma presença marcante no meu trabalho durante esses 30 anos. E o que é interessante é que, embora eu tenha tentado estender ou transcender a ideia da imagem e da representação, além da prática do estúdio, da técnica, da coisa acadêmica, quando eu imagino a exposição da minha obra, isso explica um pouco até a maneira, o desconforto que eu tenho que está mostrando imagens para você dela aqui. Eu sempre imagino a obra em uma parede. Parece uma coisa tão vulgar, né? Uma parede nos dias de hoje, né? A gente tem André Malraux com a ideia do museu sem paredes, que seria o que a gente tem hoje na personificação da internet, né? E eu estou trabalhando para paredes, porque na parede a imagem ela é diferente. Você tem coisas que você consegue de uma imagem na parede que você não consegue na imagem do telefone. Eu passo muito tempo olhando como as pessoas circulam, qual é o comportamento delas quando elas estão na frente de obras de arte. E é muito interessante. Eu não sei se isso acontece, esse chão tem várias marcas aqui, mas as pessoas, quando elas vão, para começar, a experiência do museu, da galeria, ela ritualiza o ato visual, ela ritualiza a visão. Ao contrário de todo esse fluxo de imagens, né, esse Bilderflut, que a gente vivencia todos os dias, imagens vindo na nossa direção, a experiência da imagem no museu, ela é contrária. Somos nós que estamos andando na direção da imagem. Ela implica um livre-arbítrio em relação à visualidade. Você acorda, você põe uma roupa bacana, você pega um ônibus, você vai ao museu e você anda na direção da imagem, e aquela imagem que de longe parece uma coisa nebulosa, ela vai coagulando aos poucos numa coisa que você compreende, num símbolo, num ícone, num arquétipo, em algo que você reconhece. Representação quer dizer uma coisa que é apresentada duas vezes. Na verdade, você conecta aquilo que você está vendo com uma coisa que você já traz dentro de você, dentro do seu arquivo visual. E essa experiência se dá de uma forma muito interessante. As pessoas andam até imagens, até o momento que elas param ali, como se tivesse uma linha no chão. Por quê? Porque existe uma ergonomia. Você tem dois olhos que estão um do lado do outro, eles eles conseguem te propiciar uma imagem de mais ou menos 100 graus,
obviamente nada disso é em foco, só 3 desses 100 graus está em foco, mas que você, naquela distância, você consegue colocar a sua consciência confortavelmente dentro do plano que ali está apresentado. Vamos dizer que seja uma paisagem com um moinho de vento. Aí a pessoa faz uma coisa muito interessante, todo mundo faz isso assim, ó. Por quê? Eu passei muito tempo pensando nisso. E a razão pela qual as pessoas se aproximam e se distanciam de imagens e fazem isso com uma naturalidade absoluta, é porque a uma certa distância elas veem a imagem. A imagem é uma construção intelectual, é uma coisa que um artista pensou. Ela é uma espécie de linguagem, ela não é real. Ela é uma ferramenta de comunicação. E quando a pessoa se aproxima, ela vê o material com o qual aquela imagem foi produzida. O material é o que está do lado de fora da mente, é uma coisa mundana. Geralmente isso é feito com uma terra moída, colorida. Existem até óleos animais na confecção de tintas. A tela vem do algodão plantado, coisas mundanas, e que o artista, com a sua capacidade de manipular esses materiais, ele transforma numa paisagem. E a pessoa faz isso, e faz isso, e faz isso, e faz isso. E o momento onde a arte encontra o sublime não está na parte mental, nem na material. E sim quando a pessoa sente o atravessar dessa fronteira muito efêmera que separa o que está dentro da sua mente com o que está fora no ambiente. É esse momento sublime, como o momento em que a bola já saiu da mão do jogador de basquete e ainda não chegou no aro. 1 segundo antes do primeiro beijo. É um momento onde uma coisa se transforma. A ideia pura de transformação, ela está relacionada a uma coisa que a gente acha que é para uma coisa que está fora da gente, está fora daquela ideia. É incrível que, para a gente entender essa relação com o que está dentro da nossa mente, com o que está fora, especialmente hoje em dia, a gente tem que fazer um exercício descomunal, que é imaginar um mundo sem imagens. Eu queria que vocês fechassem os olhos por um momento e tentassem imaginar esse mundo, cerca de 50, 60 mil anos atrás. Um mundo onde nada representava nada, onde tudo era único, e no outro dia eram outras coisas. Um universo autista. Nesse mundo, um primo nosso, muito antigo, um dia entrou em uma caverna. E nessa caverna ele encontrou, em alguns rachados, algo que sugeria algo que ele tinha visto antes. Representação. Ele tinha que ter visto antes para poder ver de novo. Não era só uma forma nos rachados da caverna. Era uma forma familiar. Era uma forma de um animal. Não era só um animal. Era um bisão. E não era um bisão qualquer. Era um bisão que esse homem havia visto no inverno passado. Ele havia caçado junto com seus companheiros de tribo, no momento em que eles estavam com muita fome. E olhando aquilo, ele se lembrou da caçada, ele se lembrou do sangue, da adrenalina, do suor, do bicho sendo cortado, compartilhado entre os membros da tribo. Ele lembrou da alegria, da satisfação das pessoas depois dessa refeição farta. E aí ele olhou de novo para aquilo e nada mais era do que rachados na parede de uma caverna. Um pouco frustrado, ele pegou uma pedra pontuda, alguma coisa que ele podia riscar, um pedaço de, sei lá, e foi lá e completou essa imagem. Fez ali o chifre, o rabo que faltava, ou uma perna.
E nesse momento, todas essas memórias voltaram. Esse homem foi o primeiro artista. E a coisa mais incrível dessa imagem, que a primeira de todas as imagens, foi que não só ela conseguia evocar esses momentos tão preciosos na mente desse homem primitivo, como ela, quando ele trouxe os outros membros da sua tribo, ela era possível de ser compartilhada. E quando as outras pessoas olharam aquilo, todo mundo se lembrou daquele mesmo animal. E mais interessante ainda, aquilo ficava e resistia a vidas e vidas de gerações, e aquele animal passou a ser contado para os netos, bisnetos desse homem. A invenção da representação talvez tenha sido a coisa mais importante da humanidade depois do controle do fogo, porque ela permitiu que a gente não só trouxesse o espírito de coisas que não cabem nesse lugar. Por exemplo, se eu fizer isso, né? Eu não preciso desenhar. Todo mundo vê o sol. O sol é uma bola de fogo que está a 8 minutos luz daqui. E eu posso trazer ela para dentro dessa sala grande com um gesto. Representação é o começo da mágica e é o começo da história. Porque é através da possibilidade de você guardar eventos, experiências, para além da sua própria vida, que a gente construiu aquilo que hoje nós chamamos de história. É engraçado, eu sempre penso nesse primeiro homem, quando eu estou fazendo o meu trabalho. E tentando procurar, talvez, a definição do que é arte. Eu dei aula por muito, para mim mesmo isso não é importante, porque o artista não tem que definir o que é arte, ele tem que definir o que arte vai ser. Mas às vezes, quando eu estou na frente de um grupo como vocês, ou eu estou na frente de alunos, que eu dei aula em universidade durante vários anos, essa pergunta sempre aparece, eu nunca consegui respondê-la de uma forma sintética, concisa. O que é arte? Depois de muito tempo eu descobri uma resposta que era satisfatória. Arte é a evolução da interface entre a mente e a matéria, entre a consciência e o fenômeno. Essa definição, ela é interessante, ela é correta. Ela seria melhor se ela também não definisse, não servisse para definir o que é ciência e o que é religião. Porque arte, ciência e religião, a um determinado momento, eles eram a mesma coisa. Elas significavam a mesma coisa. E o artista, sacerdote e cientista eram a mesma pessoa, na figura do xamã, na figura do alquimista. O que liga essas disciplinas? O que liga é a ideia da crença. É interessante que eu acredito que tudo que está vivo agora sabe alguma coisa. Conhecimento é uma particularidade de todas as espécies. Porque se não soubesse alguma coisa, não estava vivo. Mas o que difere o homem do resto dessas espécies? É que o homem acredita. Acreditar é uma particularidade da nossa espécie. E essa particularidade ela foi sendo desenvolvida ao longo desses 60 mil anos. Desde a história desse homem que fez esse desenho nessa caverna até os nossos dias. Ou até há alguns anos atrás. Deixa eu explicar. Quando esse cara fez essa imagem na caverna, uma semana depois, veio ali um espírito de porco e achou que não estava muito bom. Ele falou, está faltando uma sombrinha aqui embaixo. Ou uma corzinha. Está faltando um pouco de brilho, o olho do bicho não está muito bom. E a partir desse momento, a ideia de qualidade do simulacro foi introduzida. No momento que você cria uma segunda imagem, essa imagem não tem mais a pureza, a inocência da primeira. Essa segunda imagem, essa cópia, ela já está baseada no fato que você já conhece o que é uma imagem. E a partir desse momento, a história da representação é uma corrida de pega-pega entre a tecnologia e o cinismo. E que informou e nos
deu todas as ferramentas para a gente poder existir hoje em dia, para mim poder estar até me comunicando com vocês através de imagens agora. Até então, existe, dentro da ideia da imagem, existe uma questão funcional. O artista, ele cria ferramentas para que o homem possa interagir com o que está do lado de fora dele, com que a mente, a consciência pode interagir com o ambiente, seja ele natural ou social. E essas ferramentas, elas foram desenvolvidas de forma a aproximar a experiência, estender, né, dar ao homem diversas formas de extensões, para que você pudesse estar em lugares onde você nunca foi, ou saber como era o tempo antes da tua vida, ou talvez como o tempo como vai ser daqui a alguns anos. Isso tudo ia muito bem, mas tinha um glitch nesse programa. Enquanto isso estava sendo feito para ajudar a relação do homem com o mundo em que ele vive, a imagem tinha esse aspecto funcional, mas a partir de um momento, com a revolução digital, tecnologias poderosíssimas como Corel, Photoshop, que foram desenvolvidas no fim dos anos 80, conseguiram aproximar o simulacro da realidade de uma certa forma e de uma forma tão fácil, interativa, tão mundana, que alguma coisa se quebrou. A ideia da história, ela está muito relacionada a esse homem primitivo, polindo essa parede espessa que separava a sua consciência do mundo onde ele habitava. Ele foi polindo, 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 até que ele chegou, talvez, na coisa mais perfeita. E eu sou um artista de parede e sou um fotógrafo, porque eu acho que a fotografia impressa, a fotografia analógica, ela é a melhor, ainda é a melhor ferramenta que nós conseguimos fazer para interagir com o mundo, porque ela é efêmera e fina, quase como uma ideia. E ela apresenta aspectos da mente, que você olha, você se lembra, você se emociona, você vive aquele momento, e ela apresenta aspectos do mundo material. Ela é impressa em papel, ela é tangível, você segura, você tem uma relação física com ela, ergonômica, você sabe o tamanho. Essa parede espessa, ela foi sendo polida, 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 até que nesse momento da era digital, alguém foi ali com um alfinete e fez pum. E essa coisa entre o mundo material e o mundo mental se tornou uma só. A imagem ficou efêmera, ela ficou absoluta, onipresente, e essa relação com a parte factual, ela foi se perdendo aos poucos. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu falar das consequências que isso podia acarretar na nossa relação com o mundo para os meus alunos no Bard College. E isso foi tópico de muitas discussões na época. Eu não sabia, e até me assusta o quanto eu estava certo. Porque eu lembro de falar, se você imagina que a sua capacidade de alterar a tua aparência numa foto, num perfil de rede social, ela é enorme. Você pode tirar o pé de galinha, você pode tirar o preto debaixo do olho, você pode fazer sua orelha menor, e você vai fazer isso até você ter 60, até daqui a 60 anos, você vai acabar com a mesma cara. E você vai perguntar o que aconteceu. O problema dessa ruptura é que a gente, durante quase 200 anos, colocamos toda a nossa vida pessoal e coletiva dentro de um só receptáculo, dentro de um só meio, que é o meio da fotografia. E com o fato dessa mídia ficar obsoleta, a gente não conseguiu nada para substituí-la. A gente não tem mais um lugar onde a gente vai colocar o nosso passado. Isso parece uma coisa bastante preocupante. Ela fica cada vez pior, sabe? Porque a maneira como nós lidamos com o nosso passado, com a nossa história,
através da matéria, uma vez independente da tangibilidade do documento físico, ela toma uma outra forma, ela é muito mais volátil, ela é muito mais manipulável. E todas as noções de pós-verdade, de fake news, de deepfakes que a gente está vivendo hoje em dia, são consequências dessa ruptura. E o que a gente pode fazer? Tem gente que vai dizer, mas isso talvez os meios acadêmicos vão cuidar disso. Não, a filosofia é tão responsável como a tecnologia, sabe? A ideia do pós-modernismo trouxe essa instabilidade, essa ambivalência em relação à verdade, que tanto informou, sabe, esse universo caótico e nihilista que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu acho que o grande desafio para as próximas gerações vai ser de restabelecer uma relação entre a mente e a matéria. E para isso, a arte tem um aspecto quase que fundamental. Esse ritual de você ir para o museu e ver uma coisa real, ele tem que ser intensificado, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser... eu acho que ele tem que ser reorganizado na cabeça das pessoas. A gente tem um problema sério pela frente. Se a educação, e se toda a ideia da evolução foi feita baseada na nossa capacidade de entender as complexidades do mundo onde nós vivemos, para poder conquistá-las, para poder fazer com que elas não sejam mais problemas, né? É a nossa inabilidade de ver o mundo como ele é e ver como a gente quer que seja, que vai tá nos colocando em via de extinção. Eu já trabalhei com projetos ambientais, já trabalhei com projetos sociais, e a única coisa que eu vejo como solução para esse problema está num outro glitch da nossa evolução, da evolução da nossa relação com a imagem. E esse glitch se chama educação. Educação foi implementada oficialmente, é uma ideia nova, poucos 100 anos atrás, e era uma ideia de poder suprir o mercado de trabalho da Revolução Industrial com técnicos e burocratas. Acontece que esse tipo de educação envelheceu e ninguém cuidou disso, né? Na verdade, a Revolução Industrial passou e muitas outras revoluções que vieram depois não trataram da educação e de atualizá-la para os tempos contemporâneos. E o que nós temos hoje é uma educação que produz primariamente consumidores, para alimentar de novo esse mercado. A educação tem que ser revista com base nessa relação com a experiência real com o mundo material. E é pensando nisso que eu estou tentando fazer parcerias com universidades, com laboratórios pedagógicos no mundo inteiro, num projeto que chama Escola Vidigal, que é na favela do Vidigal, no Morro do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. A gente já fez projetos com Colômbia, com MIT, estamos abertos para quem quiser participar, são residências para alunos de pós-graduação que estejam trabalhando na área de alfabetização visual e alfabetização tecnológica para lidar com educação de crianças que têm de 5 a 8 anos. É gratuito e eu tenho financiado esse projeto sozinho. Também, se tiver alguma sugestão de financiamento, que eu sou artista plástico, sou muito ruim nisso. Mas os projetos que nós temos desenvolvidos têm a ver com a experiência física, tirar a criança do universo do simulacro e trazê-la para a coisa da atividade. As crianças na favela não têm como desenvolver nenhum tipo não tem o que fazer, não joga tênis, não toca piano. Então, quando chega em casa, pega o celular, vê vídeo, filme, animação e joguinho. Na Escola Vidigal, elas aprendem, nem que seja por um dia, que esse universo não é o universo que existe, que elas não podem participar. Elas aprendem a fazer programação para fazer os próprios jogos e também na área de tecnologia, elas também aprendem a fazer filmes, animação. E elas encontram, mesmo que temporariamente, por um segundo, um papel de protagonismo dentro do mundo permeado por tecnologia que a cerca. É como se elas tivessem botado o pé na porta. Eu também tenho um projeto, isso aqui são alguns dos projetos que nós realizamos lá.
Tem um projeto de capacitação de jovens de 16 a 22 anos, que chama Espetáculo, na área de cinema, teatro e televisão no Rio de Janeiro, que é um projeto que eu tenho feito com o Gringo Cardia, a minha mulher Malu Barreto e a Marisa Hort já faz 13 anos. É uma coisa muito, muito linda. Se vocês puderem entrar na internet e ver o que nós fazemos lá, são projetos de 1 ano para jovens de periferia se formarem em fotografia, em contrarregragem, iluminação, porque existe esse mercado no Rio de Janeiro e não tem escola que possa supri-lo. E um outro projeto que eu tenho participado é um projeto de criar centros de arte em campos de refugiados do mundo inteiro. E esse aqui são algumas imagens do Artolution, que quem quiser falar comigo depois sobre isso, eu vou ter o maior prazer em descrever. Que são projetos, isso aqui é em Rohingya, em Bangladesh, com os refugiados que vieram de Mianmar. Eu só queria terminar dizendo que a gente tem que pensar num projeto de longo termo, porque ao mesmo tempo que nós estamos criando esse estado de extinção, né, todas as distopias elas apontam para aquele momento onde as máquinas vão ficar mais inteligentes que o homem e vão acabar destruindo a nossa espécie. No meu ver, é uma distopia muito mais triste. São os homens que vão ficar estúpidos como as máquinas. Né? E já estamos estúpidos como as máquinas. Estamos assumindo posições de temerosidade, estamos nos distanciando, sabe, da ideia da dialética. A gente está ficando binário. E como resolver isso, sabe? A gente vai precisar de muito tempo. E não vai ser a nossa geração que tanto mal já fez para esse planeta e para a ideia da consciência. A gente vai ter que desenvolver uma ecologia de mente antes de criar qualquer tipo de projeto ecológico que seja possível. E a gente vai ter que usar o material mais lindo que nós temos, que são os nossos filhos. Então, eu queria só deixar essa ideia que se existe uma esperança para a humanidade, ela está nascendo agora. E a gente vai ter que cuidar muito, muito, muito bem dela. Muito obrigado.